34º domingo do tempo comum, ano C. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Primeira leitura, 2 Samuel 5, 1-3. Salmos 121. Segunda leitura, Colossenses 1, 12-20. Evangelho, Lucas 23, 35-43. Ao que tudo indica, a primeira informação escrita sobre Jesus de Nazaré foi o letreiro da sentença colocado sobre a ponta vertical da cruz. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E segundo João 19:20, estava escrito em aramaico, grego e latim. Assim todos os que passavam podiam saber o motivo da sua condenação, que, porém, lida pela fé, é salvífica. É pedagógico, então, que o ano litúrgico seja concluído com essa solenidade, pois coloca a Igreja diante da maior consequência da vida obediencial de Jesus ao Pai e à sua vontade salvífica, a morte de cruz. Ao lado disso, porém, é um ponto de chegada no itinerário ministerial que Jesus assumiu quando se fez batizar por João no Jordão e ouviu a declaração do Pai: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu bem-querer. Lucas 3:22. Desse momento em diante, Jesus, por palavras e ações, inaugurou e instaurou o reinado de Deus entre os seres humanos, em seu ser totalmente obediente e livre. Se no batismo Jesus ouviu o Pai e assumiu o conteúdo da sua declaração, na cruz foi o Pai a ouvir a voz do seu Filho amado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Não há como deixar de ver a correspondência entre os dois episódios, mesmo porque o próprio Jesus falou da sua morte e a chamou de batismo. Há um batismo que devo receber e como me angustia enquanto não se cumpra. Lucas 12:50. Se na antiguidade os reis condenavam à morte seus inimigos, Jesus, ao contrário, não é apenas o rei que se deixa condenar, mas é quem, antes mesmo de ouvir os deboches, proferiu a sua sentença sobre eles: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Quem tirou proveito dessa súplica? Enquanto chefes, soldados e um condenado caçoavam, quase dizendo a mesma coisa: salva-te a ti mesmo. Ao que o condenado acrescenta: e a nós? O outro condenado tomou a palavra e confessou seu erro. Declarou Jesus inocente e suplicou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Versículo 42. É nesse momento que o perdão suplicado para os executores se concretizou eficazmente naquele que reconheceu o autêntico poder de Jesus e o que estava sendo selado em sua morte: o perdão. Qual prova de amor e maior expressão da onipotência que se encerra em Jesus. Se de um rei se esperava justiça e misericórdia, Jesus demonstrou que nele não havia dicotomia entre as suas ações. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. É não condenando os seus algozes, mas perdoando, que Jesus demonstrou a força do seu amor transformado em reinado de Deus na humanidade. Esta, assumindo a fé do malfeitor arrependido, pode recomeçar a sua história de obediência a Deus. Lucas quis evidenciar a força das ações contrárias entre os que caçoavam e o malfeitor que se arrependeu. A última palavra é de perdão. Assim, Jesus salvou a si mesmo, pois venceu a última tentação
retomada de forma tríplice na fala dos líderes religiosos, dos soldados e do malfeitor. Estes evocam as 3 tentações que antecederam o início do ministério público de Jesus. São as 3 representações de poder: religioso, militar e social. Estas 3 representações se revelaram instâncias de poder, porque caracterizavam a realeza como era pensada, por exemplo, nos tempos de Davi. A grande diferença é que Davi foi acolhido pelo povo, enquanto Jesus foi rejeitado, apesar de ser seu descendente quanto à humanidade e seu Senhor quanto à divindade. Ao lado dessa diferença está o fato de que Davi foi ungido pelos anciãos das tribos, enquanto que Jesus foi ungido pelo Pai no Espírito Santo, inaugurando o reinado dos que aprendem a obedecer, com Ele, por Ele e nele. Na verdade, o reinado de Deus em Jesus, revelado na sua obediência incondicional, é a manifestação visível da íntima relação trinitária. Esta é atestada na segunda leitura, um hino cristológico que, pela dinâmica promessa-cumprimento, responde a 3 perguntas: quem é Jesus, qual a sua missão e como ser seu discípulo? As respostas para essas 3 perguntas se encontram de fato nas falas das personagens que se apresentam diante de Jesus crucificado. Embora haja verdade no que cada uma delas disse, pois Jesus é o Cristo, é o eleito e é o Rei dos judeus, somente nos lábios do malfeitor arrependido está uma definição sincera: ele não fez nada de mal. O que equivalia a dizer: é inocente. E como tal, a morte não terá poder sobre ele, razão pela qual o malfeitor arrependido pode confiante pedir: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Tal pedido faz lembrar do que Jesus respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Mas se encarna neste mundo, quando cada ser humano se coloca diante de Jesus como o malfeitor arrependido. Assim se experimenta a eficácia do amor salvífico que Deus concretizou em Jesus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu amado Filho, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Colossenses 1:13. Assim, a objetividade da realeza de Jesus e de sua primazia aguarda por se realizar na subjetividade de cada ser humano, que experimenta a reconciliação, fruto do seu sangue derramado na sua cruz. A atmosfera que envolve a Igreja e toda a humanidade nessa solenidade é muito mais salutar que o paraíso no qual viveram os nossos progenitores Adão e Eva, pois o paraíso que Jesus tem a oferecer não é simplesmente um lugar bonito após a morte. É uma condição de vida feliz com Ele. Por isso diz: hoje estarás comigo. Estar com Jesus é possível porque Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Mas, antes disso, porque, como diz o apóstolo Paulo, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Colossenses 1:16-17. A síntese dessa solenidade a partir do Evangelho lucano é simples, clara e objetiva. Jesus não é o Verbo encarnado que veio para se salvar, mas para salvar quem estava perdido e se abre para receber a salvação. Aqui reside a essência da fé. Ninguém é capaz de salvar a própria vida, salvo se é capaz de perder a própria vida por causa de Jesus Cristo e de seu Evangelho. É possível fazê-lo, porque nem mesmo Jesus Cristo, que podia se salvar, descendo da cruz, o fez. Preferiu não ouvir o que diziam os chefes, os soldados e o malfeitor, mas deu atenção para ouvir aquele que pediu para ser lembrado.
Para este, a resposta foi uma demonstração de fé, esperança e amor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao proclamar que Jesus de Nazaré crucificado é Rei do Universo, cada fiel reconhece que aquele que gira numa única direção, pois é o que subjaz à palavra universo, está, na verdade, admitindo o seu estado de criatura superado ou transcendido por aquele que o salva. Isto é razoável, pois a ordem do universo atesta que o ser humano não é oriundo do caos, mas deriva de uma inteligência que é puro amor. Render-se a esse amor é eleger Deus na própria vida pela conversão, como fez o malfeitor arrependido, e é acolher seu Filho unigênito como Salvador, o Rei bom, justo e misericordioso, que nos ensinou a dizer ao Pai com toda a confiança: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um bom e santo domingo no Senhor, na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.